este livro, para podermos colaborar em alguns comentários sobre intervenções deste último painel. Intervenções do Justin Perse, do Didier do Lázaro, da Florida e da Senhora Rite, do Hitler que não estava nas nossas previsões, do Weber agora está sobre a questão das relações exteriores. Nós podemos concluir conclui o autor, que houve uma estratégia de Lourenço que não foi para escrever a história, mas distanciar-se do legado dos Santos. As intervenções em torno da memória coletiva foram, sobretudo, reativas, permitindo uma abertura discursiva, mas sem propor um novo projeto de reconciliação. História, sobretudo história. Gelo é historiador. O MPLA continua a reivindicar o direito de definir os termos da memória nacional, mesmo que a sua narrativa oficial esteja cada vez mais deslocada da experiência e da memória popular. Portanto, são as grandes conclusões a que o autor chegou, o Justin, sobre o tema que lhe foi encomendado. Aqui, o que é de sublinhar é a questão de a memória histórica como pilar do poder. E podemos discutir a questão de se existir uma memória histórica diferente, se isto tudo contribui ou não para a ilusão do poder e, portanto, o medo de se perder o poder político. E as conclusões vão no sentido de que a governação de João Lourenço representa uma reconversão autoritária, há, portanto, um discurso de mudanças com práticas herdadas do passado. O MPLA permanece como repositório central de legitimidade, com estruturas adaptadas para garantir a personalização do poder. A narrativa da mudança serve para manter o status quo num contexto de pressão social e económica crescente. São essas as grandes conclusões do trabalho aqui apresentado pelo Lázaro. O que é que o João Lourenço tentou fazer nesta situação? Ou seja, ele herdou um contexto multipartidário com o desafio da sucessão. E neste desafio da sucessão estava a instalar-se, digamos, na sociedade uma narrativa de que João Lourenço seria uma figura decorativa. Naturalmente que o João Lourenço tinha que reagir também a esta narrativa. E isto, de alguma forma, faz sobressair aquela hegemonia nervosa que aqui foi descrita. Intervenção sobre a participação das mulheres, que foi muito interessante, mas o comentário que gostaria de fazer era até que ponto é que a participação política das mulheres está condicionada também pela organização da sociedade e, sobretudo, por fatores de segurança. Os riscos de participação política em Angola ainda são elevados e até que ponto é que há constrangimentos na participação da mulher em relação a isto. Foi interessante observar onde é que as mulheres foram protagonistas, porque em política o direito à palavra tem muito a ver com o protagonismo. E então perceber a relação da participação da mulher na sociedade, participação da mulher na educação, na saúde,
participação da mulher na família, até que ponto é que isto depois tem reflexo com a questão política, a participação da mulher na política. Nós temos um dado do tempo do Zé Eduardo, que é um dado dramático. Grande parte, digamos, uma grande parte da luta foi a luta pela paz, e quando nós olhamos para as delegações dos dois partidos que estavam a discutir a paz, nunca se viu lá uma mulher. Eu não sei se eu vi mal, mas isto tem uma influência muito grande, digamos, no desenvolvimento do processo. E muitas tentativas de participação da mulher, de elas se juntarem como mulheres, independentemente da configuração partidária, foram bloqueadas. Não só aqui, mesmo no exterior, houve um conjunto de tentativas que foram bloqueadas. E isto, naturalmente, poderá ter tido influência, na medida em que nós vimos que no tempo da guerra, porque os homens estavam muito ocupados com a guerra, havia muitas mulheres, por exemplo, no ensino universitário, a participação aí das mulheres na educação, no ensino. Então, devíamos ter reflexo disso depois na política. O Luís Clemente falou da oposição extra-parlamentar, só um pequeno comentário. Os parlamentos são feitos para a democracia. E o que acontece no país é que as instituições democráticas, o ambiente democrático não está instalado, e então ele aqui representou e mostrou que o Parlamento é um embolo, é uma mera questão figurativa para se dizer que aqui é democracia, a mesma coisa que nas eleições. E que a intervenção social, a partir de 2011, teve uma característica interessante, que é sair do politicamente correto. O que é que a oposição faz? A oposição primeira faz? Ela faz o trabalho dentro do politicamente correto, nos canais de consentimento do Partido Único. E isto dificulta qualquer tipo de mudança. Um partido não pode, por exemplo, perante as leis, chegar e marcar uma manifestação para meia-noite. E isto aconteceu com o movimento da juventude. Portanto, fugiram politicamente correto. Enquanto que os partidos políticos gozam de uma certa civilidade, a juventude começou a chamar os nomes próprios relativamente aos protagonistas do processo político. Isto fez toda a diferença. E é preciso aqui assinalar que pequenas mudanças foram feitas devido à pressão social. Não muito pela ação dos partidos políticos, pela ação parlamentar dos partidos políticos, mas pela pressão, digamos, da sociedade. Algumas leis, inclusive, não tiveram sequência, não foram implementadas pela pressão social que as organizações fizeram. A questão que aqui foi referida do Dr. Costa Júnior em relação ao seu Congresso, que é o MPLA, que as instituições como o Tribunal Constitucional não o queriam lá, mas foi este movimento social que mostrou mudança. Portanto, falta ver a relação, é importante, entre o movimento político-partidário e este movimento da sociedade civil, não é? Houve aí também alguma interconexão que é importante explorar, e depois também o impulso que o movimento social passou a ter depois de 2022. Isto é um aspecto muito importante. Só houve greve geral neste país depois de 2022. Digamos que as eleições, o trabalho que foi desenvolvido na campanha eleitoral, no FPU, etc., estimulou muito o movimento social. E novos setores passaram, digamos, para a ação política direta, como os médicos, por exemplo, não é? Os professores universitários. Ganhou-se um pouco mais coragem, e esta interconexão era também importante explorar. Eu gostava de colocar sobre o quadro. Temos um quadro que nos permite perceber, dentro dos vários discursos,
as rupturas e as continuidades. Nós temos, nesta análise, independentemente da posição ontem que o Rosado tomou, que está tudo na mesma, o importante é sempre identificar as especificidades, as particularidades, porque são embriões também de mudanças, onde o movimento social se pode suportar para mudar. E, neste sentido, estão identificados um conjunto de rupturas e também continuidades. Tem identificado uma ruptura parcial, sobretudo na liderança e no domínio económico. Aliás, ontem o professor Alves da Rocha sublinhou um pouco isto no domínio económico, embora diga que não há tempo para ver se, por exemplo, do ponto de vista da o termo mais usado aqui entre nós, a economia está concentrada e queremos diversificação económica, é o palavrão mais interessante que o Ministro de Estado, Manuel Nunes, esclarecemos depois que este palavrão era só retórica, não era para mais nada. Mas também é uma mudança que se nota, uma mudança estratégica significativa, onde, no texto do Vega, relações exteriores e no combate nas relações exteriores. Há uma mudança estratégica significativa, aparentemente uma mudança de campo. Embora também haja aí um fenómeno de continuidade, não temos tempo para explicar isto. Há outro tipo de ruptura, que é a ruptura aparente. Esta ruptura aparente está, sobretudo, no combate à corrupção. Há uma ruptura estética que foi identificada no texto do Justin, não é? Na cultura política e na simbologia. E há também uma ruptura pragmática na política externa e no reposicionamento geoestratégico. Nós temos uma continuidade com o verniz liberal nas relações com a sociedade civil, portanto, a abertura que aparentemente houve e que, de alguma maneira, do meu ponto de vista, foi o pagamento, porque a juventude, ao dizer 32 anos é muito, atacou uma pessoa, atacou o José Eduardo dos Santos, agora já corrigiu, diz 36 anos, mas é em relação ao poder. E isto já pode significar, digamos, uma mudança fundamental. Mas a palavra de ordem anterior estimulou uma mudança no seio do MPLA e, portanto, o Presidente Eduardo dos Santos agradeceu. A continuidade estrutural, portanto, que se mantém no controle da sociedade e que foi agora identificado com esta ofensiva legislativa contra a sociedade civil, etc. Há uma continuidade com reorganização interna, portanto, no papel das Forças Armadas, sobretudo, houve mudanças neste sentido, mas para favorecer o grupo atual. Há uma continuidade com rotação de beneficiários, isto que diz respeito, sobretudo, às elites económicas. Há aí uma deslocalização clara relativamente a isto. Faz lembrar um bocadinho os nossos governadores provinciais, quando se deslocam de uma província para outra, levam também um séquito de empresários com eles, não é? E desmantelam o outro lado, mesmo está dentro do partido, mas aí o partido não serve como entidade reguladora. Então isto também acontece nessa deslocalização que ainda ontem referimos, que é o aspecto fundamental destas aparentes mudanças. Depois há também uma continuidade disfarçada na questão da administração pública, na meritocracia, mas ainda hoje nós continuamos com o drama do concurso público, não é? O concurso público tenta levar as coisas para a meritocracia, toda a estrutura do partido único, a estrutura do privilégio, do quem é do partido, isto choca
E então nós temos problemas em todos os lados para dar concursos públicos, inclusive no Poder Judicial. É uma coisa impressionante, não conseguimos ver, não é? Mas houve esta continuidade disfarçada. E então, há também uma continuidade simbólica, sobretudo no caso da transição geracional, né? Porque começou já no tempo de José Eduardo. José Eduardo propôs a questão da mudança geracional a nível do Ampelai. Aliás, o próprio João Lourenço surge como reação interna desta mudança geracional, porque José Eduardo cria uma geração ainda mais nova dos seus filhos, não é? A Dona Almeida, o Filomeno, o Xará, portanto, mas houve aqui uma continuidade simbólica por consequência, mas também há uma continuidade autoritária na própria cultura política e na simbologia política, não é? Portanto, para não perder mais o vosso tempo, eu ficaria por aqui nestas considerações. Muito obrigado.